Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, o capítulo é o capítulo 12. A partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 10. O contexto aqui é de Paulo tendo uma visão. Paulo aqui está tendo uma visão de Deus. Ele faz uma oração e ele recebe uma resposta de Deus. E é essa resposta de Deus a qual nós vamos olhar nessa noite. A oração difícil de Paulo. Pela manhã a gente viu a oração difícil de Jesus, um pouco antes da sua morte, da sua crucificação. E aqui em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, diz assim: E para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes, olha o versículo 8, 3 vezes eu roguei ao Senhor, eu orei, eu pedi ao Senhor que tirasse isso de mim. E o versículo 9 diz: Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Jesus, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, é que eu sou forte. Vamos ler o finalzinho juntos? Porque quando eu estou... Amém. Esse relato de Paulo, esse pequeno trecho da palavra de Deus, nos ensina uma verdade espiritual muito importante. Nem toda oração de Deus, nem toda oração que nós fazemos a Deus vai receber o sim de Deus. Nem toda vez que nós oramos, nós vamos receber o sim que nós esperamos. Você já recebeu um não de Deus? Mas tem uma pior que não, é o espere. É quando Deus não fala nem sim nem não. Ele fala assim: espera um pouquinho. Essa espera, esse nem sim nem não de Deus, irmãos, para quem sofre de ansiedade, é uma bênção. Porque você não sabe se é sim, se é não, qual vai ser o desfecho disso. E a gente tem que continuar orando. Paulo aqui, ele clamou a Deus, e ele não recebeu o sim que ele esperava. E a oração dele, o pedido dele foi para que Deus tirasse algo que estava atormentando ele, incomodando ele. E Deus disse não. Jesus disse não. Querido, então nem toda oração vai receber o sim que nós esperamos. Mas nós temos a certeza de que Deus, mesmo falando não deixará os seus filhos sozinhos. Mesmo ouvindo o não de Deus, ou espere, Deus ainda vai estar presente, nos guardando, nos abençoando. E nem sempre o não de Deus é porque Ele não nos ama, mas é para o nosso bem. Imagina se Deus dissesse sim para todas as nossas orações. E o espera é porque Ele quer trabalhar algumas coisas em nós. Ele quer trabalhar a nossa confiança, a nossa dependência. Ele quer trabalhar em nós. Portanto, a oração difícil nos leva a um processo de rendição, de transformação, de confiança. O que podemos aprender com a oração difícil de Paulo? A oração difícil de Paulo fez com que ele entendesse que ele precisava reconhecer a sua limitação diante de Deus. Olha o 12:7, novamente. Ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, para eu não me exaltar. Paulo aqui tinha motivos para se orgulhar e se exaltar. Ele recebeu visões celestiais, de ministérios e mistérios profundos. Ele poderia se considerar mais importante do que aqueles irmãos da igreja de Corinto.
Mas para ele não se exaltar, para ele não se achar melhor, ele, através da permissão de Deus, Deus permitiu um sofrimento constante, para que ele não se exaltasse. Foi-me dado, para que eu não me exaltasse, um espinho na carne. E diz que esse espinho foi enviado, de onde? De Satanás, para me trazer conforto, não é o que diz aí? Para me esbofetear. Na minha fala, para me atormentar. Diariamente, constantemente, para que eu não me exaltasse. Deus permitiu um sofrimento constante na vida deste homem, para ele não se exaltar. Esse espinho na carne, que é uma grande discussão do que é esse espinho na carne, servia para lembrá-lo todos os dias, que por mais grandioso que fosse o seu chamado, por mais grandiosa que fosse a visão que ele teve, as revelações que ele teve, ele precisava continuar dependente da graça de Deus. Ele não podia achar que ele era melhor. Então, ele precisou reconhecer a sua limitação e de que ele não podia se exaltar. Não podia querer ser mais do que ele podia ser. Mas tem mais uma coisa. Quando a gente olha o versículo 8 e 9 novamente, ele teve que aceitar uma resposta que contrariava os seus desejos. Imagina você, algo que está te atormentando. Eu lembro um dia que eu aconselhei um irmão, ele falou que estava com zumbido no ouvido. E aquilo estava perturbando ele. Mas perturbando. E ele disse também, pastor, eu já pedi para Deus tirar isso. E Deus não tirou. Imagina você com algo que te perturba diariamente, constantemente. Você ora, porque você ora a Deus crendo que Ele é poderoso, e de fato Ele é. Mas Ele não te dá o sim que você espera. Paulo fez isso, ele orou. Ele busca Deus. Olha o versículo 8 e 9 novamente. Eu vou fazer algo, mesmo. Deixa eu ler o 8 novamente. 3 vezes eu roguei ao Senhor, 3 vezes eu busquei ao Senhor, para que tirasse isso de mim, para que tirasse esse tormento de mim, para que tirasse esse espinho de mim. Eu busquei, eu roguei, primeira vez, segunda vez, terceira vez, e qual foi a resposta? Olha o versículo 9. Não, a minha graça é melhor do que o sim. A minha graça, ela se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza, nessa sua fragilidade. De boa vontade, antes eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Paulo ora, eu fico imaginando que essa oração dele foi uma oração fervorosa, porque ele queria que aquilo fosse tirado dele. Quando você ora e está tudo bem, é uma oração mais light, né? Mais leve. Mas quando você ora no desespero, na aflição, você fica um crente melhor, não fica? Você depende mais, você ora com mais intensidade, você ora com mais profundidade, porque é na dor que a gente aprende a confiar, a descansar, a se entregar. Então eu fico imaginando Paulo orando fervorosamente 3 vezes, mostrou persistência, mostrou vontade, perseverança, desejo sincero de ver aquela situação mudada. No entanto, Deus não removeu o espinho. Deus disse não, mas garantiu a ele: não vai faltar sobre você a minha graça. Não vai faltar essa graça que vai te sustentar. Querido, talvez Deus não nos tira da situação difícil, mas Ele nos dá a graça necessária para que a gente passe pela situação. Talvez Ele não nos dê o sim como nós desejávamos, mas mesmo com o não de Deus, a gente entende e vê Ele nos direcionando para caminhos até melhores. Mas entender isso no momento que a gente pede é tão difícil, é tão complicado, porque a gente desejava,
A gente esperava já a solução daquilo. E Deus, não. Confia na minha graça. Descansa no meu cuidado. Como isso é difícil. É por isso que ele fala que esbofetear. É como se estivesse te esbofeteando todos os dias. Te incomodando todos os dias. E Deus fala, calma, aguenta mais um pouquinho. A oração de Paulo foi difícil porque ele aprendeu que ele precisava se alegrar nas suas fraquezas, porque é ali que Deus se manifestava com mais poder. Por isso, de boa vontade, por vontade própria, na minha versão ele ainda fala o seguinte: a minha graça é suficiente para você, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. De boa vontade, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Ele não está falando aqui que ele é algum doido que vai sorrir com o sofrimento. Não, mas ele está falando aqui que ele não vai permitir que o sofrimento se torne ainda mais pesado, se eu ficar olhando para ele e vendo somente dificuldades. Ele está falando, eu vou ver o propósito de Deus por trás de tudo isso. Eu vou entender qual é a vontade de Deus por trás de tudo isso. Eu orei, eu pedi, Deus falou não. Ele disse que a graça vai me sustentar, então há um propósito, há uma vontade. Então vou me gloriar, vou me alegrar, mesmo nas minhas fraquezas. E ele faz uma declaração no 10, porque quando eu sou fraco, é aí que sou forte. Esse texto de Paulo me lembra o Salmos 46. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, da necessidade. O refúgio é o lugar onde o soldado ele se esconde, se abriga na hora do ataque do inimigo. Muitos salmos foram compostos nesse momento de guerra, de batalhas. A maioria deles foi escrito por Davi, militar, comandante do exército de Israel. Foi nesse contexto, apesar que há uma discussão se foi Davi mesmo ou não que escreveu o Salmo 46. Mas o refúgio é a ideia de um lugar para se esconder, para se abrigar, para buscar uma proteção. E a fortaleza é aquele lugar onde você tem visão privilegiada da vinda do inimigo. E aí o texto fala que Deus é esse meu refúgio, esse lugar que eu posso estar para me abrir, para chorar, para me entregar, para me derramar. E Deus é fortaleza. E quando eu vejo essa fortaleza, no Salmo 46, eu lembro desse texto aqui. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque essa fortaleza não vem de nós. Essa força não vem de nós, vem de Deus. É por isso que é natural e normal ter dias que você levanta um pouco mais desanimado. Ou alguém aqui levanta todo dia dando glória a Deus, aleluia. Me fala que eu tenho que descobrir o segredo, porque não dá, irmãos. Tem dia que a gente não está bem, né? As mulheres ainda mais, porque tem aquela fase, né, da TPM, que aí sim, então, misericórdia, né? Aí a gente tem que ter muita paciência, sabedoria, né? Fugir da aparência do mal, deixar elas, né, no tempo delas, e deixar esse período passar, né? Esses 10 dias, 15 dias, tem umas que até 30 dias, né? O mês todo desse jeito. Mas a gente precisa entender que tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não está legal, tem dia que a gente não está firme. A gente amanhece meio entristecido, meio magoado. Alguma situação que tem nos preocupado, tem nos angustiado. E aí eu lembro, é quando eu sou fraco que eu sou forte. É Deus que é minha fortaleza. Porque, irmãos, essa força, para que a gente continue de pé dia após dia, não vem de nós, vem de Deus. E é isso que Paulo estava sendo ensinado aqui. Eu não vou te dar o sim, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar força,
capacidade de você passar por isso, porque a minha graça está sobre você. Minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Essa frase, então, resume essa transformação espiritual de Paulo. Ele não só aceita a fraqueza, mas ele abraça ela com alegria, porque ele entende que quando Deus permite eu me sentir fraco, é porque Ele está trabalhando em mim, é para que eu não me exalte, é para que eu não seja tentado a achar que eu não preciso de Deus, porque se há algo muito perigoso para nós cristãos, é aquele sentimento de que a gente é autossuficiente, e que a gente não precisa de Deus, de que a gente pode resolver sozinho, de que a gente pode dar os nossos jeitinhos para algumas situações, e Deus permite algumas dessas provações, para nos mostrar, sou eu quem estou no controle. A gente só depende dEle, só depende da graça dEle, só depende daquilo que Ele está dando e nos direcionando. Então Paulo abraça essa fraqueza com alegria, entendendo que nessa fraqueza o poder de Deus vai se manifestar plenamente. É quando nós reconhecemos a nossa insuficiência, que nós vemos a suficiência de Deus, a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, a boa e poderosa mão de Deus nos sustentando, mesmo nos dias mais difíceis. E é por isso que a gente consegue passar por eles, vitoriosos. A oração difícil não apenas nos quebranta, mas também nos eleva a um outro nível de intimidade, de dependência de Deus. Eu tive alguns momentos na minha vida de orações difíceis. Momentos difíceis, onde para orar e para depender de Deus, e para esperar algo diferente daquela situação, eu cresci muito na dependência. Eu cresci muito em tudo aquilo que Deus falava ao meu coração. O processo da Bianca, do nascimento dela, prematura, a gente teve que ficar 2 semanas morando em Ribeirão Preto, porque ela ficou na UTI neonatal. Nós tivemos que adaptar toda a nossa vida. Lembro que um dos domingos a gente foi visitar a Igreja Batista Campos Elíseos. Ainda era o pastor Lamarca, o presidente e pastor daquela igreja. Como Deus usou aquele homem naquela noite para falar ao meu coração. Como Deus usou pessoas naquele hospital. De pessoas que chegavam assim, não conheciam a gente, não sabiam quem nós éramos. E trazer uma palavra de Deus que nos encorajava. De algumas mães que estavam com filhos com situações muito piores do que a nossa. Porque a gente sabia que depois daquele período do pulmão amadurecer, a gente ia sair com a nossa filha. Mas tinha algumas situações ali que a gente sabia que aqueles pais, aquelas mães não iam sair com o filho dali. Ou se saísse, não ia ser uma vida normal, ia ser uma vida com muitos desafios. Mas aquelas mães olhavam para nós e nos encorajavam. E como a gente foi abençoado naquele período, mesmo na dor, no sofrimento, chorando. Poucos anos de casado e toda essa situação, foi nesse período que a gente experimentou um nível de intimidade, de dependência, que a gente não experimentaria se tudo estivesse bem. É por isso que Deus permite alguns momentos de muita dificuldade na nossa vida. Porque é nesses momentos de dificuldade que a gente não vai reclamar, a gente não vai murmurar, a gente vai se lançar aos pés do Senhor, a gente vai orar, a gente vai chorar. E a gente vai começar a passar de um nível de religiosidade para intimidade com Deus. Isso é abençoador. É na fraqueza que Deus vai demonstrar a sua força, que vai nos fortalecer e nos capacitar a viver. É quando nós estamos vazios de nós mesmos, que nós temos espaço para que Deus nos enche dele. Mas quando a gente está cheio de si, querido, o Espírito não vai nos encher. Quando a gente está cheio de si, não há espaço para Deus nos encher da sua presença. Mas quando nós estamos vazios de nós mesmos, nós estamos dizendo, Senhor, encha-me do seu poder, encha-me da sua graça, encha-me da sua presença. E Ele faz isso. A oração difícil não termina com dor, mas termina com rendição, com força. Pode tocar. Com rendição, com força.
A oração difícil, ela faz com que a gente seja fortalecido e não destruído. Que ao olhar para esse texto, a gente possa aprender com Paulo a orar com sinceridade. Como está sendo as suas orações? Você está sendo sincero nas suas orações? Você está de fato se entregando? Deixa eu refazer a pergunta. Você está orando durante a semana? Como está o seu tempo de oração? Na sua agenda de atividades e de demandas do dia, da semana, onde a oração está entrando nisso? Quanto tempo você tem dedicado a orar? Quanto tempo você tem dedicado a conversar com o Pai? Antes de sair de casa, você já colocar diante dele o que você vai fazer naquele dia, as ações e decisões que você tem naquele dia para tomar. Quanto a gente está fazendo isso? O quanto a gente está dedicando ao Senhor? O quanto a gente está buscando a presença dEle? Quando a gente faz isso, a gente está se rendendo. A gente está orando com sinceridade. A gente está buscando. E quando Ele nos responde, a gente aceita essa resposta dEle com humildade. Porque a gente sabe que Ele sempre tem o melhor para nós. Sempre Ele tem o melhor para nós. Mas se eu não tenho tempo para orar, nós tivemos aqui domingo passado o pastor Alex falando das experiências dele de oração. Ele contou só um pouquinho do testemunho dele. Tem muita coisa que ele não contou. Na época do seminário, quando eles estavam no seminário interno, o tempo de oração dele, ele dividia o quarto com mais um seminarista, era dentro do banheiro, com a cara na privada. E era o tempo ali que ele buscava a Deus, que ele clamava ao Senhor, que ele ficava horas buscando a Deus. E toda vez que eu conheço um pouco da história do pastor, que é o pai da fé dele, de fato, outros amigos eu tenho que saíram dessa geração do Alex, pastor Emílio lá em Taquaritinga, o irmão do pastor Emílio, de jovens que hoje vivem oração, porque lá atrás eles aprenderam isso. Mas isso não é só para algumas pessoas, irmãos, isso é para nós hoje, é para você. É para você. Como eu fico feliz de ver pessoas que chegam e falam assim: pastor, eu tenho orado mais. E o pastor não tem noção de como as coisas têm mudado. Porque muda, irmãos. Porque sabe o que muda? Nós. Começa em nós. Começa em nós. Portanto, Paulo teve esse momento de oração difícil. Que essa oração difícil hoje seja o começo de uma caminhada de rendição, de força, de vitória na presença de Deus. Mas haverá momentos em que essa oração vai ser difícil. Em que essa oração ela não vai ser feita por palavras. Talvez vai ser por lágrimas. Mas não deixe de orar. Sabe aquele dia que está difícil para orar? Ore mesmo sendo difícil. Sabe aquele dia que você não tem palavras para falar para Deus? Se ajoelhe e chore. Mas ore. Busque. Se entregue. E você que já tem um hábito, continue com esse hábito. Só vai aumentando os minutos. Você que não tem esse hábito, comece o hábito. 5 minutos, 10 minutos. E você vai ver que logo, logo você está orando 1 hora, 2 horas. E você não vê o período passar. Pastor, mas eu não tenho tempo, minha agenda é cheia. Tem sim, irmãos. No próprio celular tem um lugar aqui que você vê o tempo que você fica nisso daqui. Faz uma análise aí de quanto tempo você está gastando com as redes sociais. Bom, e aqui ele coloca por aplicativo. Quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no Facebook, quanto tempo você ficou no WhatsApp. E veja que você tem tempo sim. É só a gente reorganizar a nossa agenda. É só a gente reorganizar nossas prioridades. É só a gente fazer uma geral do que de fato é importante e o que não é. Não espere um diagnóstico para
começar a olhar para as coisas que valem a pena. Eu já falei aqui de um livro chamado Um Mês para Viver. E esse livro, ele incentiva a gente a viver como se a gente só tivesse mais 30 dias de vida. Como seria a sua vida se você hoje descobrisse que você só tem mais 30 dias para viver? Como seria a sua vida com Deus? Como seriam os seus dias com a sua família? Como seriam as suas prioridades nesses últimos 30 dias? Mudaria muita coisa. Mas você não precisa desse diagnóstico. Você pode começar isso agora. Essas mudanças podem começar hoje. Por quê, querido? Paulo descobriu: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque ele não estava sozinho. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele, o fortalecendo. Se você estiver sozinho, quando você estiver fraco, você vai continuar fraco. Mas se Deus for o seu refúgio, sua fortaleza, o seu socorro bem presente na hora da angústia, quando você estiver fraco, você vai poder declarar: é agora que eu sou forte. Porque não é minha força, não é minha sabedoria, é a força de Deus que me mantém de pé, que me fortalece, que me sustenta. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar isso.